Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai fazer os reparos na nossa formularidade de receber os impulsos que desenvolvem informação em nós e em nossas capacidades de escolher, né? Uma vez que a gente sempre tem um universo de escolhas para a nossa sensação deixar-se navegar, né? A gente é muito escolhido no sentido do nosso poder de escolha, né? Por quê? Porque a nossa escolha, de certa forma, digere aquilo que somos e faz a gente ser uma integridade, uma relação íntegra com aquilo que a gente escolhe, né? E aí a gente vai acumulando escolhas e vai acumulando transformações, né? Bom, então, na sociedade, tudo que faz sensação no homem tende a ser levado pela honestidade do homem e da sensação do homem a um projeto de harmonização. A harmonização é o trabalho da decomposição que diz captar esse percurso de relação, esse percurso de sensibilidade. Então, existe entre a utilização do homem e de algo na natureza que lhe faz sentir, existe uma tendência de calibrar para ver até onde aquilo eleva o organismo a um equilíbrio, a uma harmonia. Por exemplo, se eu coloco um óculos, se eu tenho uma visão normal, natural do meu organismo e ela me faz sentir. Quando eu coloco lentes, eu modifico essa sensação de visão porque eu coloco um elemento que vai modular esse meu lado de conviver com esse organismo dessa forma natural. Então eu desnaturalizo o meu organismo, porém a gente tem uma escala aqui, ó, de graus, né, que conversionam sobre detecção sensitiva uma afirmação de relação positiva, uma relação que é boa. Então, utilizar isso, modificar a sensação natural, de certa forma é uma droga, né? E aí a gente vai chegar lá. Por que é uma droga? Porque muda a condição natural, né? Natural é uma coisa, condicionado, dependente, usuário é outra, né? Para mim ser aquilo que eu sou, visualizando da maneira que eu visualizo com esse óculos, eu preciso desse óculos, dessa maçã, dessa carga, entende? Então agora você consegue entender que nós, a partir das escolhas que a gente faz, a gente começa a ser carregado. E essa carga de escolhas, ela vai assumindo um valor progressivo entre as pessoas que sabem ou diz a conhecerem a gente a partir desses modelos de desenvolver essas cargas. Porque quanto mais tempo a gente passa com essas cargas, mais a gente assimila estar carregado sobre esse conjunto, né? Por exemplo, alguém que trabalha em uma emissora de televisão. Esse alguém, a partir do momento que ele vai se transformando em um empregado dessa emissora de televisão,
ele vai sendo elevado à consideração dessa escolha de trabalhar para essa emissora. E esse contato, essa escolha, faz modificações nesse ser e, de certa forma, carregam esse ser com considerações diferentes do que esse ser, esse próprio ser, quando não trabalhava nessa emissora. Ele começa a ganhar ele passa a desenvolver sensações diferentes, porque essa única escolha que ele fez de trabalhar para essa emissora lhe fez começar a escolher um monte de universos de escolhas diferentes que ele não escolheria. Então, quando a gente dá uma escolha, quando a gente faz uma escolha e apoia essa escolha pode nascer um universo de escolhas ou fazer esse agente começar a escolher fazer um monte de escolhas que ele não faria se não tivesse feito uma. Então, é mais ou menos esse é a cognição que a gente vai utilizar na aplicação desse conhecimento. Hoje a gente vai falar de da droga cocaína. E a cocaína, ela é assim, né? Existe um ser. E esse ser, ele tem uma certa modulação. Então, esse é um ser e ele é carregado por essa modulação que a gente chama de regras moduladoras. Então isso aqui, ó, de certa forma, é aquilo que vai dizer quantos graus o ser precisa para ficar em harmonia, né? Regras moduladoras dizem, de certa forma, quantos graus. Quantos graus? E isso tudo é provado. Né? É provado a partir de médicos. O médico ele vai lá e faz os testes e provam que você precisa de tantos graus para poder enxergar melhor, enxergar do jeito natural, considerado pelos estudos. Tá, então essas não são as regras morais. Então vamos colocar aqui, ó, uma quadra e vamos colocar uma fechadura aqui, ó. E essa porta daqui vai ser como esse agente se comporta. E a gente vai conhecer esse agente a partir dessa previsão de comportação. Então, comporta ação. Esse aqui, ó, é o ser igual a gente, ou o ser que tendencia a ser igual a gente. Esse aqui é o indivíduo natural social. Quando esse indivíduo utiliza uma droga sem uma autorização, a falta de autorização desse ser, ao escolher essa porta, né, a essa droga, ele vai descomportar a autorização. Então, se a gente tinha uma altura aqui, ó, que lhe autorizava, um médico, o número de graus, né? Quantos graus o médico autorizou? Se ele descomportar essa autorização, o que vai acontecer? Ele vai se impor e modificar a porta em sua altura, né? Se a porta era do tamanho dele, ele vai se impor e editar a altura da sua idade, né? Da sua idade / realidade. E aí ele vai começar a abrir portas maiores ou menores para as coisas que ele deveria abrir em um tamanho comum.
Então, esse desvio padrão aqui, ó, o que vai acontecer? Vai fazer com que esse ser fique, de certa forma, prejudiciado. Ele se torne um prejudiciário. Para o quê? Para a orquestra social. Porque a orquestra social se ampara no número de graus que está instalado na natureza desse ser sobre a sua natureza de portação. Então, nessa portação, nesse comportação desse ser que precisa ser social, porque um ser social ele precisa de comportar, ele precisa de passar por portas e se comportar em uma dada parcela de naturalidade. Isso aqui, ó, essas mudanças para cima e para baixo, mexer nessa escala sem a devida autorização é uma desimportação, e essa desimportação arranca a natureza desse ser. Então coloca esse ser em desnaturalização, né? Então, um ser drogado é igual a um ser desnaturalizado. É um ser que não tem muita aptidão para poder se comportar, né? E a comportação é aquilo que a segurança de ir lá e vir ver pede, né? É para isso que existe segurança, é para isso que é assim que o organismo consegue acreditar. O organismo acredita na segurança. Se o organismo acredita na segurança, qualquer insegurança para ele é uma certa penetração, né? Então vamos pegar aqui, ó. Nosso organismo, nossos órgãos, o que faz os nossos órgãos funcionar bem? A segurança energética. O que faz a segurança energética funcionar bem? O movimento. O que o movimento faz o movimento funcionar bem? O movimento só funciona bem quando a gente tem permissão para movimentar. E quem dá essa permissão? Quem dá essa permissão é a sensação, é o sistema sensitivo. E como que a sensação captura, como que a sensação consegue dizer que tá segura? Quando os níveis estão naturalizados. Grava bem isso. Por que os níveis precisam estar naturalizados? Porque o organismo ele só aceita dar a partida, ou seja, fazer tudo isso aqui, ó, funcionar o órgão, só aceita funcionar o órgão quando os níveis estão adequados, quando existe um equilíbrio possível. Porque o organismo ele pode se sustentar por diversos equilíbrios. Só que para um dado órgão funcionar mais do que o outro, quando necessário, a gente precisa de ter um equilíbrio que permite ele funcionar. Porque a função dele vai desequilibrar um certo eixo que precisa de estar equilibrado para poder ter uma mínima comportação nesse sentido, uma mínima metabolização concedida nesse sentido, porque se o organismo estiver desequilibrado, não vai haver metabolização, porque não vai ter equilíbrio
para isso, né? Ele não vai conseguir. Então, olha só, quando os níveis estão naturalizados, é uma coisa. Agora, se os níveis não estão naturalizados, que é o caso dos usuários de drogas, né? O que que acontece? Níveis não naturalizados no organismo levam o organismo a se desequilibrar. Esse desequilíbrio vai fazer com que o organismo ele perca funcionalidade na onde que ele deveria. Ele desvia a função para outro órgão. Então ele coloca ele perdendo função, ele aumenta a função de outros órgãos. E isso tudo faz com que o desequilíbrio ele fique cada vez pior. Esse desequilíbrio cada vez pior faz com que o organismo funcione cada vez mais desimportado de sua natureza, né? De sua funcionalidade. Porque o organismo ele precisa do equilíbrio para manter toda a condição condenada dele de cuidar dessa planta, dessa casa, né? Fique bem. Então tudo isso bagunça a casa, deixa, por exemplo, um órgão mais bagunçado do que o outro, deixa um órgão com nojo, por exemplo. Sabe quando a pia da suja está carregada e a pessoa está com nojo de mexer na pia? E aí ela está com um processo inflamatório ali, isso e aquilo. Esse aqui é um nojo de pia suja, né? Você pode fazer com que um órgão fique com nojo de funcionar, porque ele está ele está temendo funcionar por causa do desequilíbrio tão grande a partir desse usuário de droga. Ele está com um trauma de função. Então você pode fazer o trauma de função, assim como existe o trauma de lavar vasilha. Eu conheci pessoas que têm trauma de lavar vasilhas. Se não tiver uma empregada para lavar, uma mãe para lavar, elas não lavam vasilha. Isso é muito perigoso para a saúde da pessoa. Porque, de certa forma, a gente leva o ambiente exterior para dentro de nós. Então, tudo aquilo que está no exterior, de certa forma, se instala no nosso interior a partir de pulsos em programação de reconhecimento. A gente trabalha um reconhecimento exterior. Veja só. Trabalhamos o reconhecimento exterior. Exterior significa fora do organismo, o conhecimento de mundo, assimilando a partir de pulsos, né? Assimilando os pulsos e trabalhando as suas coordenadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente liga um aparelho, ou quando a gente vê uma imagem, a gente tem o som, a gente tem os sentidos. A gente tem os sons do aparelho, a gente tem as imagens do aparelho, a gente tem os cheiros do aparelho, a gente tem as pressões do aparelho. E tudo isso vai sendo elevado a uma área cerebelar. Essa área cerebelar, ela está sempre recolhendo esse tipo e está ficando carregada disso. Opa, então existe a carga sensitiva e a descarga sensitiva. A gente carrega e descarga sensitiva. Qual que é a descarga sensitiva que a gente mais faz?
na verdade, qual que é o único meio de descarregar a sensibilidade? É o movimento. Movimento descarrega as cargas, assim como o movimento carrega. O movimento ele é capaz de colocar a gente em equilíbrio. Então aqui, ó, a gente tem o órgão, né? E aí a medida de segurança energética do órgão é aquilo que vai dizer, que vai instalar quantos graus de carga esse órgão vai carregar, né? A partir do trabalho cerebelar, né? E aí o que acontece? A gente vai tendo movimento. Então o movimento ele consegue aumentar a carga, só que ele consegue aumentar a carga só se ele dizer que segurou, que vai seguramente descarregar essa carga aumentada. Como? Ele vai se movimentar, né, para descarregar essa sensação. Então é mais ou menos isso. Por isso que a gente tem esse lado de trabalhar o exterior para o exterior a partir dessas coordenadas. Porque que a gente coordena a natureza, né? Coordenamos a natureza. Esse é o cordeiro da natureza. Cordeiro da natureza. Aquele que tira a carga do mundo. Bonito, né? Agora, existe essa droga aqui. Existe essa cocaína, chamada, né, naturalmente de cocaína. E se existe, é porque ela equilibra algo na natureza. Ela equilibra alguma coisa na natureza, né? Por isso a gente tem essa substância, né? Só que quando a gente tenta utilizar essa substância que tem função de nivelar algo na natureza, a gente começa a tentar ser desse algo uma família, né? Por exemplo, a cocaína ela está presente na natureza, por exemplo, na folha de coca, né? A gente tem a folha de coca lá. E essa folha, né? Vamos supor que isso aqui é uma folha. Não, eu vou pegar a folha aqui pra gente ver. Coca, folha. Folha da coca. Da tipa da Bolívia, do Peru. Ó. Vou pegar essas folhas. Bom. Então aqui, ó. A gente encontra substâncias dessa cocaína nessa folha, ok? E aí o que acontece? Essa folha ela consegue, de certa forma, filtrar os seus sais minerais e compor a partir dos seus genes, a partir da sua realidade orgânica, a coca, né? Então, veja só. Essa aqui é a sua estação, né? Quando a gente tenta consumir a cocaína a partir da utilização da coca em uma mineração, a gente vai ver mais pra frente, nós tentamos desorganizarmos em pessoas que vão tratar, pessoas que vão digerir essa cocaína. Então nós nos tornamos digerentes de coca, né? Tentamos nos tornar
famílias, né? Tentamos fazer famílias com essa família. E isso não é uma coisa simples, né? A gente mesmo sabe que pra gente fazer família com outra pessoa da nossa mesma espécie já é muito difícil, que é o tal do casamento. A gente percorre uma estrada de associações, de composições, de aceitar até fazer um sim, unir os dois, né? O casal. Então, não é fácil. Então, a mesma coisa vai ter que ocorrer nesses agentes. O único problema é que antes da pessoa conseguir se casar, ser família, ela morre. Esse é o casamento com essa familiaridade aqui, ó. A gente tem outros casamentos na natureza que deram certo, por exemplo, ou que aparentemente dão certo. Por quê? Porque são mais bem controlados pelo organismo. A gente tem, por exemplo, o trigo, casamento com arroz. Então a gente tem algumas espécies que a gente consegue digerir e ser família, né? Extrair dessa natureza uma parcela de familiaridade, uma parcela de energia. Só que a cocaína, ela ainda mata muita gente que tenta fazer isso, né? Ou seja, a cocaína ela é arriscada. Ela tem um grau muito elevado de mortes. Ou seja, ela ainda não está adaptada para o nosso consumo, né? É uma droga que nem medicamentada geralmente ela é. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai conhecer essa cocaína e trabalhar esse conhecimento, fazendo essa reflexão sobre esse alvo comercial de forma ilegal. A cocaína pode ser consumida de diversas formas, por aspiração, injeção, fumo ou via oral. O uso prolongado dessa droga pode acarretar inúmeros riscos à saúde. Então, você tem a aspiração. Então, essas são as vias, né? Vias. Injeção, fumo e via oral. Então, todo o pó, toda substância que entra no organismo, olha só. Se a gente tem uma via aqui, ó, um tubo de pulso, esse aqui é o tubo louco. Por que ele é o tubo louco? Porque ele é um transportador de coisas, né? Ele que transporta coisas aqui pelo organismo. Só que ele é louco por quê? Porque ele tem várias formas de transportar. Isso vai depender das pressões associadas, que a gente chama até mesmo de pressões associadas de fábrica de efeitos, né? Fábrica de efeitos roláveis, né? A gente tem torcida, a gente pode torcer o vaso, a gente pode fazer várias pressões exteriores que vão mudar o efeito desse fluxo aqui, ó, dessa função de fluxo. Tá, então imagina que todas essas vias entram por coisas semelhantes. A única diferença é o calibre. O calibre, você pode até não acreditar, mas o calibre modifica muito, né? Ou seja, a porta de entrada modifica muito. O calibre é o tamanho, é a espessura disso daqui. É aquilo que diz mais ou menos isso daqui. E por que modifica?
Porque dependendo da localização que é injetado isso, a gente tem pressões associadas que vão fazer com que o organismo sinta mais ou menos sobre o tempo de injeção, de consumo. Então isso modifica muito porque dependendo disso a pessoa ela pode ser levada à morte, né? Por uma alta sensação, uma alta carga barra alta sensação. Então isso aqui é como se a gente retirasse a autoridade do organismo de controlar a sensação e fosse contra a autoridade, a gente fizesse uma alta sensação no organismo. E isso depende muito da via, tanto é que se tem vias que se você injetar coisas, você morre na hora, né? Bom, tá vendo? Então se a gente coloca pó no sangue, qual que é o efeito disso, né? Pó no sangue. O suco de o suco de ventilação. Então, sabe quando a gente coloca bicarbonato em um copo e joga água e aí de repente a água ela fica assim, ó, ela começa a fazer assim e só essa expressão aqui, ó, já faz com que você modifica toda a água, né? A água muda tudo, muda toda. Não muda toda? Agora imagina que você tem um copo de sangue, que é a água, é a coisa normal para o seu organismo, é a sensação normal do seu organismo. E aí nesse copo de sangue você joga pó, um pó pesadinho, e aí você vai injetando pó, vai aspirando pó e ele fica aqui. E aí dependendo, e aí você vai fazendo contração, né? O que é contração? É isso daqui, ó. Isso é contração, ó. Viu? E aí você faz contração nessa região e você aumenta o pulso gradiente. O que acontece? Há um arraste de pó e esse pó se dissolve. Pó dissolvido. O sangue com pó dissolvido, ele vai ter um aspecto parecido com isso. Só que esse aspecto parecido dentro do vaso sanguíneo, dentro daquilo que a gente chama de veia, o que vai acontecer? Ele vai meio que extravasar assim, ó. Ele vai fazer alguma coisa mais ou menos assim. Ele vai subir pressão para cá e para cá, ó. Tá vendo? Ele vai aumentar o coeficiente de pressão interna, né? Então o que vai fazer? Vai fazer uma mistura louca, né? Se a gente joga o bicarbonato de sódio na água, ela não o bicarbonato de sódio não, o bicarbonato de sódio, ela não faz isso daqui? Não é aquele sal de frutas? Se a gente coloca o pó no sangue, né, o pó lá no organismo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma certa ventilação, uma certa apreensão sistêmica. Apreensão sistêmica. É como se a gente colocasse, sabe o quê? Um ar-condicionado em uma certa região no organismo. A gente instala ar-condicionado. Só que esse ar-condicionado, ele causa muita insegurança, muita instabilidade no organismo.
Porque o organismo ele já tem o seu ar-condicionado, de certa forma. A cocaína é um alcaloide extraído das folhas de plantas pertencentes ao gênero Erythroxylum. Então, é alcaloide extraído de plantas. Que plantas que são? Do gênero Erythroxylum. Quecilon. Quecilon. Ó. Escala reagindo empecilho array somada à ação de reação no organismo. Tyro, Xylon, né? Multiplicado pelo empecilho. Empecilho é como se fosse um bloco, né? Pelo empecilho que contraiu um preenchimento de carga. Conhecido por seus efeitos psicoativos no sistema nervoso central, psicoativo. Essa substância é utilizada como droga ilícita, sendo geralmente consumida em pó e por aspiração. Os efeitos iniciais da cocaína incluem sensações de euforia, aumento de energia e alerta, aumento de energia e alerta, que eventualmente se transformam em sintomas como fadiga e irritabilidade. Depois fica fadiga e irritabilidade, impulsividade e flutuações no humor. Impulsividade e flutuações no humor. À medida que o efeito de substância se dissipa. Com alto potencial de causar dependência, o uso prolongado dessa droga pode resultar em vários riscos à saúde e overdose. Tá. Então, de certa forma, a gente pode colocar a cocaína próxima ao açúcar. Não tem muita diferença. Porém, o açúcar é legal e a cocaína é ilegal. Por quê? Porque o açúcar ele tem um planejamento de utilidade pública, né? E a açúcar ela tem um funcionamento diferente no organismo. A cocaína ela funciona de certa forma diferente. Ela não carrega o organismo. Ela só causa uma descarga que não é legal, que é ilegal. Não. Bom, vamos ver aqui. Ó. Resumo sobre a cocaína. A cocaína é um alcaloide extraído das folhas de coca, uma planta nativa da América do Sul. Vamos ver aqui o que é alcaloide.
Alcaloide. Alcaloides são substâncias que podem ser classificadas em 3 tipos: verdadeiros, protoalcaloides e pseudoalcaloides. Possuem um anel. Os alcaloides são compostos derivados das aminas obtidos pela substituição de um ou mais hidrogênios de amônia. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Derivados das aminas. Alcaloides são compostos derivados das aminas. Aminas são grupos nitrogenados. Vamos voltar aqui. Essa substância é utilizada como droga ilícita, sendo consumida por aspiração nasal, em pó, injeção intravenosa. Pó diluído em água, fumo, pasta de coco ou merla, ou via oral, chá, hábito de mascar folha. Quando consumida, a cocaína proporciona uma sensação de euforia, aumento de energia do estado de alerta. O uso da cocaína está associado a diversos riscos de saúde, incluindo problemas cardíacos, neurológicos e comportamentais. Problemas cardíacos, neurológicos e comportamentais. A cocaína possui alto potencial de dependência. A posse e a venda de cocaína são ilegais em muitos países devido aos seus efeitos prejudiciais. Então vamos lá. Primeiro a gente vai ver o que é a cocaína. A cocaína é um alcaloide natural extraído das folhas de pelo menos 17 espécies de planta do gênero Erythrocylum. Tá, então o que acontece? A gente vai pegar a folha e essa folha aqui, ó, ela é uma placa sensitiva modulada por esse organismo, por o organismo da planta. Então, se para esse complexo orgânico a gente tem a presença desse alcaloide, né? Isso não é verdade que no organismo a gente vai ter. Porém, por quê? Porque essa espécie ela tem condições de vida diferente de um organismo como o nosso, né? De um ser vivo. Então, condições de sobrevivência. Então, quando a gente se apropria desse universo aqui, ó, desses alcaloides, para consumir, a gente assume esse risco, né? Assume o risco. Bom, e aí esse risco tem todo essa reatividade orgânica. Elas são nativas da América do Sul e seu arbusto é predominantemente encontrado no leste dos Andes, nas áreas acima da bacia amazônica. A espécie Erythrocylum coca, popularmente conhecida como coca, é uma das principais fontes de cocaína para o uso
ilícito, sendo proibida em diversos países. Aí, ó. Mais detalhes aqui. Planta. Erythroxylon. Erythroxylon. Então, a gente já sabe que isso aqui é a cocaína. É pegar a coca ou as espécies derivadas do gênero Erythroxylon, né? E pegar dessas 17 espécies, tentar extrair esse alcaloide. Isso é cocaína. Quais que são as características? A cocaína é popularmente conhecida como pó branquinha ou neve, devido à sua principal forma de uso em sal solúvel, cloridrato de cocaína. Ela também pode ser encontrada na forma de base conhecida como crack. Então a gente tem o crack, que é base da cocaína. É a forma, né? Forma base da cocaína. E a gente tem o cloridrato de cocaína, o pó, que é o cloridrato de cocaína, que é o sal, né? Cloridrato. Ela também pode ser encontrada na forma de base, conhecida como claque e merla. Geralmente sob a forma de pequenas pedras, o crack e a merla são pouco solúveis em água, mas são voláteis quando aquecidos. Voláteis quando aquecidos. A cocaína ainda é encontrada na forma de pasta de coca, um produto obtido das primeiras fases da extração de cocaína das folhas da planta, quando tratadas com solventes orgânicos como querosene ou gasolina e ácido sulfúrico, contendo muitas impurezas tóxicas. A cocaína também pode ser obtida em baixa quantidade do chá da folha de coca, sendo assim legal em alguns países como Peru e Bolívia. Então a gente também tem a pasta de coca e o chá. O chá ele é permitido em alguns países, como Bolívia e Peru. Essa substância afeta o sistema nervoso central e o sistema nervoso central é a matemática, é a calculadora de sensações, é a médica ou o médico que determina quantos graus de impulso a gente vai ter, né? Então, ó, o sistema nervoso central é a calculadora da distributiva de pulso. Né? É aquela que diz, né, sobre essa terminação que a gente chama de ramos de fibras musculares, barra de órgãos, né? É ela que determina a partir das contrações com pulsos, né? Ela em contração com pulso. Como que vai ser a distribuição equilibrada, né? O equilíbrio do grau. Então esse é o santo grau. Santo grau. A gente consegue instalar santo? Consegue. Só que a gente passa para instalar um santo, existe muito processo. Né?
existe muito tempo para poder ser instalado um santo, por exemplo, um medicamento novo. Como o aumento temporário da sensação de euforia, a gente já falou. Euforia é quando existe a alta atividade de algum sistema no organismo. Partindo, né, do desacordo comum desse trabalho de processamento e distribuição sensitiva, né? É como se perdesse a lógica de operação e começasse a operar sem lógica, né? Só no manual. Perdesse o lado com sentido da automatização. Que é a provisão que o organismo tem, que é basicamente a imunidade, né? É você conseguir trabalhar economias a partir de separações de contas com a realidade em busca de ser sentida. É os focos, né? Euforia, energia e estado de alerta. No entanto, também possui alto potencial de dependência associado a uma série de efeitos colaterais prejudiciais à saúde, como ansiedade, paranoia e ataque cardíaco. O que é a dependência, pessoal? A dependência é assim, ó. A gente tem a célula, e essa célula é uma roda, e essa roda ela está normal, né? A dependência é quando a gente rompe. O que é dependência? É quando a gente rompe o estado normal, né? A gente coloca alguma coisa aqui e aí a roda ela passa a entender que o estado normal dela é isso daqui, ó. Normal. Isso é dependência. Nesse caso, a dependência é disso daqui, desse X. Isso é dependência. Porque agora a roda, ela acha que com isso aqui ela é normal, né? Mas não é, o normal dela é esse daqui. Esse é o normal. Entende? Então dependência é isso. Por exemplo, se você se machuca, machucada, você tá normal aqui, ó. Aí você se machuca. E aí dentro desse machucado, você começa a achar que você machucado é normal, você vai passar a se machucar pra... Se você estiver bem, você vai se machucar ou você vai procurar uma forma de se machucar para deixar as coisas normais. Porque normal agora é você machucado. Você entende? Então isso aqui é tudo programação neural, sabe? Isso é um tal... É uma dada programação neural. Ou também uma certa... que parte por uma certa vazão apaixonada, né? Atualmente a cocaína é uma das substâncias ilícitas mais difundidas e controladas do mundo, trazendo à tona importantes questões de saúde pública no Brasil e em escala global devido a seus impactos sociais, econômicos e na saúde. Então ela também é uma substância que é controlada. Usos da cocaína. Vamos ver aqui os usos, né? Os ossos. Os usos. Devido às diferentes formas em que a cocaína pode ser encontrada, ela também pode ser consumida de maneiras distintas. Isso aqui a gente já falou. A aspiração. Também conhecida como cheirar pó, o snuff. Essa forma de consumo envolve a inalação da cocaína em pó pelas vias nasais. O pó é absorvido pelas mucosas, né? Então essa aqui é a via oral que chega dentro do organismo pelas vias mucosas do nariz,
e entra na corrente sanguínea, né, efetuando os pulsos cardíacos. Seu efeito tem uma duração aproximadamente de 30 a 45 minutos. A injeção. A injeção, a cocaína na forma de sal pode ser dissolvida em água e consumida por via intravenosa, indo diretamente para a corrente sanguínea. Isso provoca um efeito rápido e intenso, mas é uma forma perigosa devido ao alto risco de problemas vasculares, overdose e infecções, especialmente quando agulhas são compartilhadas. Seu efeito dura cerca de 20 minutos no organismo. Nossa, muito perigosa. Fumadas. Na forma de crack, merla ou pasta de coca, os usuários aquecem e fumam a substância em cachimbos ou cigarros. Brazucas, no caso da pasta de coca, ou misturados com tabaco e maconha, no caso do crack. O crack possui um efeito intenso, porém de curta duração, 5 a 10 minutos, e quase imediato, uma vez que é altamente absorvido pela extensa e altamente vascularizada superfície pulmonar, tendo um alto potencial de causar dependência. 5 a 10 minutos. Que doideira, né? Via oral. A cocaína também pode ser ingerida na forma de chá ou ao mascar, se as folhas da planta. No entanto, uma baixa concentração de cocaína é ingerida dessas formas, e após a ingestão, parte da substância ainda é metabolizada no organismo e antes de atingir o cérebro. Aham. A gente tem uma escada. Aham. Os efeitos. A cocaína atua no sistema nervoso central, na sinapse. Várias substâncias são liberadas e absorvidas, como a dopamina, um neurotransmissor que atua no sistema de recompensa cerebral. Então, aumenta a emissão de dopamina. Neurotransmissor que atua no sistema de recompensa cerebral. Quando experimentamos prazer, a dopamina é liberada, preenchendo a sinapse, penetrando nos receptores do neurônio seguinte, transmitindo a sensação de prazer. Neurotransmissor ocorre, né? Essa dopamina ocorre geralmente sempre quando a gente tem um objetivo e termina esse objetivo, né? Então, o terminal, né, é aquilo que tem um objetivo, geralmente dispara no organismo uma dopamina. Por quê? O objetivo ele faz assim, a gente tem uma mola e a mola, o objetivo é assim, ó, pressione a mola, aí opa, pressionou a mola e mantenha essa pressão em 10 minutos. Então está lá você, ó, 10 minutos assim. E aí quando os 10 minutos chega, o que acontece? Existe isso daqui, ó. A mola volta pro lugar, só que existe um defect. Né? Ou seja, a gente tem 10 minutos de pressão no dedo.
E o que significa esses 10 minutos de pressão no dedo? A gente tem uma autoridade dopaminérgica. Ou seja, a gente tem como se a gente tivesse um foco, uma fonte de foco a partir dessa pressão. Como se fosse um teatro e aqui tivesse uma fonte de foco narrativo. Como que ela ganhou a fonte de foco narrativo, né? Como ela ganhou as luzes, uai? Ela fez o objetivo. Ele fez o objetivo. Ele ganhou foco narrativo, fonte de foco narrativo, porque o dedo se manteve 10 minutos pressionando a mola. Logo, ele tem autoridade sobre a mola, porque ele consegue pressionar a mola durante 10 minutos. Isso é objetivo terminal, isso é programação dopaminérgica. Que atua no sistema de recompensa cerebral. Quando experimentamos o prazer, a dopamina é liberada, preenchendo a sinapse, penetrando nos receptores dos neurônios seguinte e transmitindo a sensação de prazer. A dopamina, então, e o que acontece? Para esse dedo aqui, ó, ter a mesma sensação de 10 minutos, depois ela vai ter que segurar a mola 20 minutos. É mais ou menos assim. 20 minutos vai valer 10. Por quê? Porque o organismo ele já tem um dado de alteridade dopaminérgica de 10. Com 10 ele não consegue sentir o que sentia. Entende? A dopamina restante na sinapse é reabsorvida pelos receptores na membrana do neurônio que emitiu o sinal, fazendo com que a sensação de prazer desapareça. Então existe a reabsorção nas membranas do neurônio. No entanto, o uso de cocaína obstrui os receptores responsáveis por reabsorver a dopamina. Então, olha um dado interessante. A cocaína obstrui os receptores responsáveis por reabsorver a dopamina. Receptores responsáveis por reabsorver cocaína. Absorver a dopamina, na verdade. Absorver a dopamina. Prolongando sua permanência na sinapse e perpetuando a sensação de prazer. Então, existe o ser, né? O sistema sente mais tempo. E olha, eu vou dialogar com vocês uma questão aqui, ó. Desde que você nasceu, o seu cérebro tem trabalhado um crescimento regular em conjunto com todos os órgãos a partir das sensações que o seu cérebro recebe dentro desse percurso, dentro de todos esses cuidados familiares, maternos e paternos, e pelo próprio cuidado que seu organismo se organiza para poder sobreviver na falta desses organizadores, que de certa forma coloca e obra dentro dessa colocação ajuizamentos, né? Graus de conforto e mobilidade modulada. São regras, são
são imitações de usuários, de regras, para que a gente consiga ficar num eixo de sustentação comunicante, para que onde aquilo que eu faça consiga ser captado e respeitado pelas pessoas que também o façam ou aceitam que o faça. Dentro disso, nós estamos sempre experimentando sensações dessa realidade. É isso que traz para nós melhores potenciais de formações e desenvolver informações nas matérias, né? Principalmente naquilo que a gente obra, que é a natureza. E aí a gente se sente comunicando com a natureza e entrando em estados de relações, porque quando a gente afeta a natureza com graus que ela não aceita, ela acerta a gente também. Por exemplo, a gente tem animais ferozes, a gente tem vírus, pestes, né? Temos venenos, temos muitas coisas que a gente tem organizado para saber, né? A gente vai colhendo humildemente os nossos erros e vai declarando: olha, isso aqui é errado. A gente colheu, a gente sabe que isso aqui é errado. Para que a gente vai permanecer no erro, né? Só que existem as ousadias que buscam permanecer no erro porque não entende que é errado. Não conseguem acreditar no erro sobre determinada declaração. Porque não existe nada errado a menos que nós, seres humanos, nos obriguemos a achar que é errado. Porque ao tentar desachar o erro, a gente morreu bastante. Então, isso é uma droga, no caso da cocaína, é uma droga que mata muito. Mata muito o lado harmônico entre muitas pessoas, né? Ela causa briga entre a dependência, né? Quando a gente tem só um pouquinho, né? O que acontece? As pessoas são capazes de matar por esse pouquinho. É como se não tivesse uma certa segurança comercial, uma certa segurança de ir ali e comprar, ou de ir ali e pegar. Uma certa dispensa que faz as pessoas pensarem em se comportarem, em não se saírem do seu normal por isso, né? Então a gente tem essa droga, esse intromissor da nossa realidade. Porém, é utilizada como uma oferta de resolução afetual, de resolução utilitária, para identificar muitos possíveis desviadores de condutas, né? Então tá aí uma dica. Bom, a ação da cocaína. Aqui a gente tem um infográfico falando sobre a ação da cocaína. Sinapse normal. A gente tem o terminal sináptico, as mitocôndrias e a dopamina sendo liberada a partir da vesícula aqui, ó, desse terminal. E aqui a gente tem o gap junction e aqui a recepção da dopamina. Os receptores da dopamina ficam nessa placa
dessa placa sináptica aqui, ó, onde o neurônio está instalado. E aí, quando tem muita, quando tem muita, quando a cocaína está presente nessa região, o que acontece? A cocaína se liga aos receptores e bloqueia a reabsorção de dopamina aqui, ó, por essas membranas, pelos terminais sinápticos, que é o dado roxinho aqui, ó. Então, tá vendo essa seta aqui, ó? Representa um bloqueio. Então, é mais ou menos isso. A cocaína obstrui os receptores responsáveis por reabsorver a dopamina. Imediatamente após o uso da cocaína, uma série de efeitos é desencadeado, incluindo intensa sensação de euforia, hiperatividade, aumento de autoconfiança e prazer, maior estado de alerta, dilatação da pupila, elevação da temperatura corporal, aumento de frequência cardíaca e respiratória e sudorese. À medida que o efeito da droga diminui, o usuário geralmente experimenta sintomas como fadiga, irritabilidade, aumento de impulsividade e variação do humor. Então, é a descaracterização do personagem, né? Personagem. Então, para quem já assistiu o Gato de Botas, eu acho que é o Gato de Botas 2. A gente tem um gatinho, né? Apaixonado com a moça lá. E a gente tem o lobo. O lobo, que é o cara da morte. O lobo representa esse ser aqui, de certa forma, descaracterizando esse ser. Ou seja, o lobo representa o gato perto da morte. O gato perto da morte. Por quê? Por que representa o gato perto da morte? Porque o lobo, ele representa a... Né, vamos pegar aqui, ó. O Gato de Botas 2. Não sei se é esse. Deixa eu ver. Aqui, ó. É esse mesmo, ó. Vamos ver aqui, ó. A gente acha o lobo. Aqui, ó. Essa figura aqui, ó. Isso aqui é o Gato de Botas, porém, de certa forma, todo extravasado. Todo aceitado pelo efeito da droga. Pelo efeito da descaracterização dele. E qual que é a caracterização do Gato de Botas? A caracterização do Gato de Botas é a coragem, é as 7 vidas que ele tem, né? Então, dando os spoilers aí, o Gato de Botas, ele nesse sentido, o lobo vem para avisar a perda do seu caráter, mas e se ele não aceitar essa perda, ele vai virar um lobo, né? Então ele precisa de aceitar a perda. É mais ou menos isso. Então, riscos da cocaína à saúde. Vamos pôr os riscos aqui para ficar mais claro, mas a gente já tem mais ou menos a saber dos riscos. O uso contínuo da cocaína está associado a diversos efeitos colaterais e riscos significativos para a saúde que incluem problemas cardiovasculares, né, cardíacos, uma vez que a gente tem o coração, né? Vamos desenhar o coração, essa caixa aqui, ó. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Não, ó.
átrio e ventrículo, direito e esquerdo, direito e esquerdo. Então a gente tem essa caixa aqui, ó, que entra, ela faz assim, ó. Como é que o sangue faz? Ele pega, ele entra nesse compartimento e o que acontece? A gente tem isso daqui, ó, que intermedia o tempo. Tempo de descompartilhar pulso sobre sensação. Então, isso aqui, ó, é um terminal que recebe, de certa forma, a sensação elétrica, né? E a gente chama isso daqui de sensação elétrica. A gente tem células de Schwinn. Pera aí, esqueci. Coração, células de Schwinn. Sabe o que é isso? Não, né? Não. Eu esqueci. Acho que aqui, ó. É nódo sinoatrial. É isso, né? Células de Schwinn é no neurônio. É o nódulo sinoatrial. É essa pecinha aqui, ó. É um engrossado de fibras que conduz com mais facilidade o estado sensitivo elétrico do organismo, né? É o nódo sinoatrial. Esse nódo sinoatrial, ele faz uma condução periódica, é o ritmo, né? E o período de tempo. O que ajuda nesse período de tempo? São os estados das câmeras. Os estados das câmeras ajudam a percussão. Então, esse músculo pericárdio, esse músculo cardio, o que acontece? Enche, passa aqui, ó, cheio, vazio, vazio. Depois vai cheio, aí vai vazio e muito cheio. E aí depois vai dar o pulso. Tudo isso daqui é como se fosse uma fábrica, ó. E pulso, né? Então a gente entra na primeira câmara, depois joga para outra câmara e aqui esvazia. Então a gente tem, olha só, a gente tem os frames do coração. Primeiro frame, a gente vai ter tipo assim uma música, né? Aqui tá vazio e aqui tá cheio. E aqui tá vazio e aqui tá cheio. Tá cheio, né? Então aqui tá mandando e aqui tá enchendo. Aqui tá passando para cá e daqui para cá. Numa próxima fase a gente vai ter aqui cheio, aqui vazio, aqui cheio e aqui vazio, né? Ou seja, tá chegando no coração pelo átrio direito. Aqui tá vazio porque daqui passou para cá. E daqui, como daqui passou para cá, aqui tá vazio. Aqui foi para a veia aorta, para artéria, né? Aorta. Então a gente tem esse ritmo aqui, ó, que é o pulso, né? É aquele barulho. Tum, 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 tum. É o abrir e fechar. É o receber e mandar. Tum, 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 tum. Então, e aí o que acontece?
existe um risco para o coração, porque o pulso, a gente tem o pulso cardíaco que busca controlar a recarga enérgica de oxigênio, pulso oxigenado. Só que o que acontece? Quando a gente tem na veia, né, no sangue venoso, ó, esse sangue venoso que chega no pulmão para poder ser oxigenado, ele vai estar num estado alterado. Esse estado alterado vai mudar esse quadro de pulsos, né? Vai, de certa forma, fazer uma irritabilidade ou uma exigência cardíaca, né? É como se a gente começasse a mandar no coração a ele funcionar diferente. Quando você manda o coração funcionar diferente, o que acontece? Do normal, fala assim, no, coração, dá aquela força aí pra mim utilizar a droga. Hoje eu vou utilizar, hein? Aí amanhã você usa, e depois da manhã você usa. O que acontece? O seu coração ele vai mudando a interpretação de ação normal. Então o seu coração ele muda a função para poder desestressar sobre a sua mudança, para desestressar sua mandança, né? Você fica mandando e aí ele muda o seu estado de função para funcionar tranquilo sem se estressar a sua mandança. Aí ele começou a funcionar assim. Aí logo você para de usar a droga, para de mandar, ele vai ter que fazer mudar, ele vai ter que mudar tudo de novo pro normal. Então, sabe uma mudança que você faz de caminhão assim, ó, eu vou morar nessa casa. Então, você vai lá, carrega o caminhão com coisas e aí vai viaja para uma casa. Aí depois você faz uma mudança de novo, aí tem que tirar tudo dessa casa, encher o caminhão e levar para outra casa. Aí tem que contratar caminhão, isso aqui, isso aqui. Tudo isso é muito estressante para o organismo. Tudo isso é uma droga, de certa forma. E aí isso prejudica o coração. O uso de cocaína envolve aumento da pressão arterial e maior risco de ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. Estes últimos representam algumas das principais causas de morte relacionadas ao uso de cocaína. Então, cardio. O que acontece com o cardio? Mais pressão arterial. Cardíaco. Vascular. Cerebral. E aí, acidente vascular cerebral acontece muito, viu? Perda de apetite. Perda de apetite. Pessoa. Cocaína age como um inibidor de apetite e o seu uso continuado leva a uma significativa perda de peso que pode resultar em desnutrição e fraqueza. Danos. Desnutrição e fraqueza. Nutrição e fraqueza. Danos nas vias nasais. O consumo de cocaína pela via nasal
pode resultar em danos ao revestimento do nariz e do trato respiratório. Isso inclui prejuízos na irrigação sanguínea nasal, podendo levar à necrose do local e, como consequência, a úlceras do septo nasal. Ou seja, você pode corroer todos os músculos e fazer com que os músculos vão enfraquecendo e enfraqueça o poder de respirar, né? E até mesmo fazer o filtro desse ar. Efeitos neuropsiquiátricos. Neuropsiquiátrico. Então isso aqui é uma bomba moderna, né? Muito efeitos, muito tem ocorrido, né? Tem aumentado muito o estado de pessoas com mudanças neuropsiquiátricas. O uso de cocaína pode desencadear ansiedade, depressão, paranoia, alucinações e agressividade, além de causar danos neuronais. As crises paranoicas podem aumentar o risco de acidentes e expor o usuário a situações de violência. Depressão, paranoia. Isso aqui surge alucinação e agressividade. Bom, a gente tem esses conjuntos de dificuldade e reação do organismo junto ao descontrole da realidade que uma pessoa efetuada psiquiatricamente, né, efetuada do lado psíquico, tem, de certa forma, tá pelo dispositivo da realidade em dependência, né? Todo o ser humano, ele se desenvolveu sobre a caça, né? Só que, de certa forma, caçar em uma sociedade e os seus riscos fazem com que as pessoas tenham dificuldades diferentes, né? Uma pessoa que caça drogas em uma sociedade que não permite a droga, ela tem riscos maiores, né? Essa caça. E quando ela tem riscos maiores, ela fica muito hiperativa. Sabe, o estado de caça. Então, a hiperatividade é mais ou menos assim, né? Poxa, vou lá caçar meu pão. Vou numa padaria, vou sair por aqui. Aí você sai pela rua, pô, você pergunta a primeira pessoa e a pessoa te fala assim: pô, uma padaria? Padaria tem ali, tem ali, tem ali. Fica mais fácil. Então eu vou lá caçar um pão sobre as condições que eu quero, né? Vou lá caçar meu pão. Você foi para a natureza, mesmo que seja uma natureza urbanizada, e foi caçar seu pão. Foi lá com seus dinheiros e tal. Aí você fala assim: puxa, tô com fome, vou lá caçar minha droga. E você sai, você vai para a farmácia. Aí você fala: quero uma cocaína. Não, aqui a gente não pode vender, a gente não vende cocaína. Tu não tem aqui. Uai. Então pra onde que eu vou? Não sei, senhor. Isso aí legal, não pode. E aí o camarada sai, pergunta pra pessoa: aonde, você sabe onde que eu encontro um lugar que vende cocaína? Não, não, senhor, não sei não. Isso aí é legal, não é? Aí pergunta pra outra: não, também não sei não.
Não, também não sei não. E aí só depois de muito tempo a pessoa vai descobrir alguém, fornecedor. Só que para chegar nesse fornecedor é muito perigoso. Então tá vendo todo essa questão? E agora isso geralmente isso não é feito, viu? Isso não acontece. Então o que que acontece? As pessoas só consomem cocaína dentro de estabelecimentos, dentro de festas, onde existem é, vendedores. E aí, engraçado, porque é tão fácil combater esses vendedores nesses locais, né? Porque é muito conhecido aonde que vai comercializar isso. E por que não é, né? Bom, tem todo um questionamento aí, mas de certa forma é isso, né? Aí a pessoa ela fica hiperativa porque não, ela fica com fome, né? E ela fica caçando e ela não tem fácil, né? A coisa não é fácil. A pessoa ela fica modulada pela dificuldade de encontrar essas coisas. Tem muitas pessoas que vão em festas só para encontrar vendedores dessas, digamos, dessas especiarias, dessas drogarias, né? Nesse sim. Um, voltar aqui. Bom. Dependência e overdose de cocaína. A cocaína é uma droga com alto potencial de dependência. O uso continuado dessa substância leva a uma tolerância crescente aos seus efeitos. Então, o que você usava 5 gramas, você depois vai ter que usar 10 gramas para ter o efeito de 5 gramas, tornando-se mais efêmeros e rápidos, o que exige doses cada vez mais maiores para atingir a mesma sensação de prazer no cérebro. A dependência resulta na perda do interesse pelas atividades diárias, ou seja, a pessoa, em vez de querer estudar, em vez de querer fazer as atividades diárias, que são, por exemplo, arrumar a casa, arrumar a cama, é, ir na padaria, fazer essas coisas, lavar vasilhas, a pessoa ela vai querer somente utilizar ou ir atrás de utilizadores ou de quem vende, né? Provocando mudanças no humor e no ânimo enquanto a pessoa concentra seus pensamentos na droga. Além disso, também contribui para o aumento dos danos à saúde ligados ao consumo da cocaína. A abstinência pode desencadear diversos sintomas, incluindo ânsia, ou seja, o organismo ele não se acha seguro na falta dessa substância, porque ele pensa que ele vai morrer de fome. O organismo ele de certa forma vai morrer do seu estado de esperar por cocaína, uma vez que você não ingere mais cocaína, depressão, apatia, ansiedade, fadiga. É como se você viajasse para muito longe do seu amor ou seu amor morresse. Quem é o seu amor? A cocaína. Ela é o seu casamento, né? Você casou com a cocaína uma vez que você se tornou usuário. E aí você parou, é como se você separasse daquilo que seu organismo considerou que era o seu amor, né? Seu casamento. A overdose é uma situação médica grave causada pelo consumo de uma dose excessiva da droga que pode resultar em efeitos tóxicos potencialmente fatais. Os sintomas podem variar em gravidade e geralmente incluem arritmias cardíacas, ou seja, funcionamentos fora do ritmos cardíacos que a gente já falou, que tem o seu ritmo, né? Ataques cardíacos,
né, uma alta atividade que faz parar o coração. O coração para porque ele não consegue assimilar essa terminação elétrica, né, o sinal sensitivo. Hipertermia, alucinações, convulsões, aumento de agressividade e elevação significativa da pressão arterial. Tudo isso tem a ver com o sistema sensitivo, com a perda de razão desses pulsos de coordenada, né? A overdose de cocaína é considerada uma emergência médica. Portanto, se você suspeitar que alguém está sofrendo uma overdose de cocaína, é importante buscar imediatamente ajuda médica, ligando para um serviço de emergência, 192 no Brasil. O tratamento de uma overdose geralmente envolve a administração de medicamentos para controlar os sintomas como o ritmo cardíaco e a pressão arterial, bem como a prestação de suporte psicológico ao paciente. A conversa ajuda muito a eliminar o estresse pós-abstinência, né? Então, quando a pessoa está em abstinência, se você conversa com ela, de certa forma, você alivia esse tempo que o organismo da pessoa tem de volatizar essa droga e voltar o organismo ao local, né? Você ajuda a desempenar o organismo que foi empenado pela relação de utilização de droga, né? Pela dependência. Importante, atualmente a dependência química é classificada como um transtorno mental, uma vez que envolve componentes biológicos e genéticos que contribuem para a perda de controle do uso da substância. Então, a dependência atualmente é considerada um transtorno mental. A pessoa ela mente, ela se desapropria da sua comportação, ela descomporta, ela transtorna a mente. É como se ela pegasse a mente e transbordasse a mente porque aumentasse a taxa de mentira. Uma vez que componentes biológicos genéticos que contribuem para a perda de controle do uso da substância. Uma vez que envolve, né, componentes biológicos genéticos. Essa classificação ajuda a reduzir o estigma associado à dependência química, eliminando a ideia de que as pessoas que sofrem desse transtorno são fracas, têm pouca força e vontade ou falta de bom senso. Normalmente, os indivíduos nessa situação necessitam de tratamento médico apropriado para lidar com a dependência da substância. Porque o que é o transtorno mental? É como se a pessoa estivesse afundada na própria mentira, né? Acreditando que ela é incapaz, isso e aquilo outro. É transtornos mentais. A pessoa ela começa a achar que é difícil pisar e começa a não pisar, sabe? Não, começa a não andar, não começa a não se mover. Ela instala coisas dentro dela de que é difícil do normal. A realidade passa a ser difícil sem determinados parâmetros, né? E de certa forma existe um lado organizado, um lado social que tem essa predileção mesmo, né? O próprio envelhecimento tem essas coisas. Só que a taxa de que esse desenvolvimento mental ocorre é diferente do que a taxa que ocorre em um usuário de droga. Tem usuários de drogas que veem o mundo como se tivessem 300 anos, vamos dizer assim. Entende? Então, cria uma dificuldade enorme.
É como se tivesse 80 anos, 90 anos. E às vezes a pessoa tem 20 anos, né? 30 anos. Tem essas relações lógicas para poder, de certa forma, atuar como uma resolução de saber da realidade de um organismo suplantado por dependência de droga, né? Bom, isso tudo é pesquisado, visto, trabalhado de forma respeitosa pelas agentes que buscam trabalhar com isso, né? Mas fica aí a dica, fica aí o conhecimento e a capacidade de você, né, ir se submeter à reflexão, né, com esses dados. A gente vai ficando por aqui, se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!